Olá e obrigada por estar connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Olá, Yael. Olá, olá. Hoje gostaríamos de aprender com o Dr. Lightman o método da sabedoria da Kabbalah que pode melhorar a nossa vida enquanto indivíduos, enquanto sociedade. E nos nossos programas anteriores, o Dr. Lightman mencionou que se a pessoa quiser melhorar a sua vida, tem que o fazer de acordo com este método, dentro da estrutura de um grupo, com outras pessoas, e falamos acerca das ações especiais que fazemos num grupo de Kabbalah. E a ele, por favor. E a ele, sim, como parte desta série de programas da correção do homem, da correção do mundo, gostaríamos de compreender um pouco melhor quais são as ações que devemos fazer para avançar o processo da correção, o que aprendemos até estes dias, que queremos descobrir uma realidade mais abrangente, e gostaríamos de aprender como a pessoa pode inverter a sua natureza egoísta de receber para benefício próprio para uma atitude de amor, doação, em que a pessoa pensa acerca dos outros, ama os outros. E tudo isto acontece num grupo. Isto é algo que todos nós fazemos juntos e gostaríamos de começar a entender quais são as atividades no grupo que podemos fazer para avançar nesta direção, e gostaríamos de começar com algo que falamos chamado um workshop. E ficávamos felizes se nos puder explicar o que é um workshop. Dr. Lightman, conhecemos os workshops das nossas vidas do dia a dia em que trabalhamos com grupos de pessoa e queremos fazer algo com eles. Homens, mulheres, não importa acerca de quê. O workshop é, na verdade, uma atividade de grupo. E, portanto, aqui coloca-se a pergunta: o que é que o workshop tem a ver com o estudo da sabedoria da Kabbalah? Mas quando aprofundamos a essência da sabedoria da Kabbalah, que é alcançar o Criador neste mundo, e alcançar o Criador pode acontecer apenas de acordo com a lei da equivalência de forma, e a equivalência de forma significa que precisamos de ter as mesmas qualidades que o Criador tem. E então aí podemos revelá-lo, tal como no nosso mundo. Qualquer detector no interior tem que estar preparado para o mesmo fenómeno que existe no que quer revelar. Suponhamos um detector de fumos. Dentro, precisa de estar construído de uma forma que revele fumo. Não revela o doce ou o amargo ou o que quer que seja, mas revela o fumo. A mesma coisa aqui. Se nós queremos revelar o Criador, temos que construir um sentido que não existe em nós, para começar, que é verdadeiramente semelhante à natureza do Criador. E então aí, e peço desculpa pelo exemplo, como um cão que cheira em todo o lado à procura de alguma coisa, da mesma forma procuramos o Criador e vamos ser capazes de o encontrar. Mas precisamos de um nariz que pode revelar onde é que o Criador está, onde é que ele está oculto. E portanto os cabalistas dizem: o Criador está oculto dentro de si. Que se vocês, entre todos, tiverem boas relações de ajuda mútua, de amor mútuo, estar em amor dos amigos, ser como um homem num só coração, todos de Israel são amigos e de outros ditos como este, que significa que internamente estamos verdadeiramente a tentar sentir-nos como um, nesta tendência, tal como o cão com o seu nariz, começamos a cheirar onde é que está o Criador. Mas não estamos à procura dele, algures por aí. Mas quanto mais conectamos entre nós, de formas diferentes, de formas amigáveis, então, nisto estamos à procura de formas de como podemos revelar o Criador. E porque revelamos uma boa conexão,
Então, obviamente, nesta conexão o Criador é revelado. E, portanto, o que acontece é que construímos uma boa rede de conexões entre nós, até ao ponto de amor, e esta rede é chamada Shekhinah, a divindade. Porque nela, nesta rede, queremos revelar o Criador como o Shochen, aquele que habita nesta rede. E, portanto, não precisamos de correr para nenhum lado, precisamos apenas de corrigir a rede das nossas conexões, das nossas relações, as relações de amor e doação mútua, conexão, ao ponto em que vamos estar conectados de forma tão apertada internamente. Mas nestas relações mútuas, o Criador vai ser revelado. E, portanto, aquilo que temos que prestar atenção é a nossa conexão. Em que dentro desta conexão tudo é revelado. Para concretizar, atualizar esta conexão, fazemos várias coisas, atividades. E uma delas é quando 10 pessoas se reúnem e querem revelar o Criador, de uma forma, de uma relação que desenvolvem entre eles, gradualmente revelam-no, mas na condição que concretizam o conselho dos cabalistas, tal como está escrito nos livros, sobre como esta dezena precisa de conectar-se. A dezena reúne-se de determinado em determinado tempo, de forma preferencial todos os dias, e estuda a sabedoria da Kabbalah, mas para além de estudar a sabedoria da Kabbalah, também tenta conectar com todos os amigos e tentam falar da conexão e de formas de conexão. Leem artigos de cabalistas e realizam diferentes ações e exercícios, tudo para desenvolver as relações certas entre estes amigos, para que estas relações revelem a rede de conexão entre eles que já existem, mas precisam de aparecer à superfície da água, tal como uma rede com a qual apanha peixe. E é assim que apanhamos o Criador, é assim que o revelamos. E estas ações que fazem para revelar o Criador, ou seja, para ser como o Criador, para comparar as suas relações de amor e doação com a força superior, isto é chamado um workshop. E para revelar o Criador, temos a sabedoria da Kabbalah, que fala de baixo para cima, por assim dizer. Existe a sabedoria da Kabbalah, que fala de como a realidade foi criada, como foi formada, de cima para baixo, do mundo do Ein Sof, do infinito até ao nosso mundo, e há um ensino de como nos elevamos a Ein Sof, ao infinito, à revelação do Criador a partir deste mundo. E isto é algo que fazemos através do workshop. E, tecnicamente, o que é o workshop? O que é que fazemos? O workshop é a concretização de 10 pessoas, 10 homens ou 10 mulheres, que podem realizar exercícios que os cabalistas recomendam, ou com o seu professor, o que o seu guia lhes dá, enquanto professor, enquanto guia, como num grupo de atletas. Bem, mas estes não são exercícios de atletas, Dr. Lightman. Isto são exercícios internos que fazem conexão até ao ponto de revelar o Criador. Se o pudermos fazer de uma vez só, ótimo. Mas normalmente leva muitas ações, muitos meses, muitos anos.
Então, todas estas ações, o propósito das quais criamos esta conexão, em que podem sentir a força da superior da doação do amor, tudo isto é chamado workshop. Dr. Lightman, certo. Existem muitos tipos de workshops na Kabbalah. Dr. Lightman, sim, não podemos sequer contá-los, porque cada workshop é uma coisa diferente. Depende do tipo de conexão, depende daquilo que o Criador lhes dá. Normalmente, o workshop é preparação para o estudo da sabedoria da Kabbalah. Ora, o que quer dizer com isto? No workshop, nós desenvolvemos relações, examinamos as nossas relações à medida em que são compatíveis com a natureza do amor e da doação do Criador. E depois de alcançarmos amor e doação, em que ou não alcançamos doação e amor através do workshop, mas descobrimos como somos opostos, então através disto alcançamos o estudo. E durante o estudo, através do estudo, exigimos o poder da doação do alto, que é chamado a luz que reforma, o poder da Torá. Isto é chamado estudar Torá, tal como diz, eu criei a inclinação ao mal, que nos separa. E eu criei a Torá como uma especiaria. E o que é que significa? Que a luz na Torá reforma, que se estudamos num grupo para nos aproximarmos uns dos outros, então podemos usar o poder da Torá, em que quando estudamos, e estudamos o que é que significa estar conectados, o que são os Partsufim, os Olamot, os mundos, a escada dos níveis, como tudo isto se organiza e nos conecta. Se aprendermos acerca disto, então através disto atraímos uma luz especial chamada a luz da Torá, a luz que reforma, a luz circundante, que opera em nós e que nos aproxima uns dos outros. E isto é como construímos esta rede de conexões, na qual eventualmente descobrimos modos específicos que são chamados a manifestação do Criador, a revelação do Criador. Ora, nestes exercícios, e este exercício é chamado workshop e diz que há diferentes tipos. Há exercícios atléticos que fazemos no ginásio. Estudamos com livros, lemos, ouvimos, talvez escrevemos. Esta ação, chamada workshop, é baseada em quê? As pessoas falarem umas com as outras, Dr. Lightman, certo? É baseada nas pessoas falarem umas com as outras, mas falam baseadas em escritos especiais feitos pelos cabalistas, e usamos um conjunto de citações de um assunto específico e construímos um workshop que é baseado nisso. E aquele que orienta o grupo é uma espécie de discussão, conversa, Dr. Leitman, não é bem uma conversa. Não é importante aquilo que falam, de tal forma que eu, enquanto um guia, dou-lhes a instrução para falar juntos. Ao mesmo tempo, juntos, todos nós falam juntos ao mesmo tempo. É um tipo de exercício. E por que é que o fazemos? Porque não importa o que dizem, o que importa é o seu coração. A medida em que querem estar na sociedade, doar, conectar os outros e revelar o Criador. Isto é o que é importante. Ou seja, a tendência natural da pessoa para com a dezena. Isto é o que é importante. Então eu entendo que é muito variado. É um mundo de exercícios que ao todo são chamados workshop, que o guia orienta, e o propósito é alcançar as qualidades do amor e da doação. E se descobrimos que ainda não estamos lá, isso também é excelente. Agora podemos pedir a força da correção de uma frente à ação chamada estudar os escritos dos cabalistas. Dr. Leitman, certo? Existe mais que temos que saber acerca do workshop? Dr. Leitman, existem muitas outras coisas. Obviamente estamos a falar de um relacionamento geral. Mais ou menos entendemos que é uma reunião especial entre 10 amigos, algo que têm que fazer antes de cada ação. Antes de cada ação. E o que quer dizer antes de cada ação?
Porque a ação do workshop em si próprio que realizamos, existe o workshop que temos que realizar na forma de uma reunião de amigos. Ora, então isto é outra ação que acontece num grupo de Kabbalah chamada uma reunião de amigos, Yeshivat Haverim. O que é isso? Dr. Lightman, uma reunião de amigos é um pouco diferente de um workshop, porque é uma reunião grande, de muitos workshops, pode ser um número infinito de workshops e de grupos juntos, de dezenas. Ora, então até agora estávamos a falar de algo que acontece entre 10 pessoas e agora existe uma reunião maior que pode ser mais pequena que um grupo de 10 que todos se reúnem juntos. Sim, suponhamos que no mundo temos 8 bilhões de pessoas. Agora tire-lhe um zero e é o número de dezenas que temos. Então temos todos estes grupos de dezenas. E então quando eles se reúnem, Dr. Lightman, bem, também podemos dizer que é um workshop, mas é mais uma reunião. Ora, então a próxima ação é chamada uma reunião de amigos. O que é esta ação? Dr. Lightman, é uma ação mais geral, que obviamente também opera de acordo com as mesmas regras do workshop, mas a reunião de amigos é mais geral. Na reunião de amigos, não entramos em escrutínios assim tanto, mas falamos de coisas bonitas, acerca de como estamos a ser bem-sucedidos, como avançamos, ver a grandeza dos amigos, a grandeza do professor, a grandeza do Criador. Aí vemos-nos de uma forma positiva. Vemos tudo o que fazemos de forma positiva, como nos avança, como nos eleva. Esta é a reunião de amigos. Normalmente é feito na linha da direita. Rani, o que é que isso quer dizer? Dr. Lightman, sem crítica. Rani, então, Dr. Lightman, para elevar a sociedade, para elevar o espírito, a boa disposição, normalmente é algo que é feito numa sociedade maior, onde existem muitas pessoas, e normalmente temos a reunião de amigos de uma forma que nem todas as dezenas permanecem numa estrutura, mas que todos são como se fossem uma dezena, em conjunto, uma só estrutura. Suponhamos 400 pessoas vieram e, portanto, não as vamos dividir em 40 dezenas, mas todos se sentam num círculo, todos se abraçam, todos sentem que são como uma dezena. Ora, e qual é o objetivo desta reunião? Dr. Lightman, porque de acordo com a sabedoria da Kabbalah, aprendemos que não existe mais do que Havaiá, ou seja, 10. Não existe mais que 10 discernimentos. E, portanto, pode ser qualquer número de pessoas e sempre considerando a estrutura geral, vai ser como uma dezena. Ora, nesta reunião de amigos, como lhe chamou, compreende que isto é uma reunião cujo propósito é dar uma boa disposição, aumentar a importância daquilo que estamos a fazer, de descobrir o Criador, a importância do grupo, do professor, do nosso caminho. Portanto, este é o objetivo desta reunião, elevar a importância daquilo pelo qual alcançamos. Dr. Lightman, certo. Ora, dê-me uma regra que temos que manter para que esta reunião, a reunião de amigos, seja bem sucedida. Dr. Lightman, que todos nos queremos sentir conectados. Mas nós não falamos diferentes coisas positivas ou negativas, coisas diferentes que existem em nós, coisas diferentes que podem separar-nos
criar uma discussão entre nós, nada disso. Mas tudo está na direção de aumentar a grandeza do Criador, do grupo. Ora, quando uma ação destas, como uma reunião de amigos, termina, como é que sabemos que foi bem sucedida? Dr. Lightman, que saímos com uma maior apreciação pela sociedade, pela sabedoria da Kabbalah, pelo professor, pelo Criador, antes de mais, e sentimos-nos felizes. Ora, este é o objetivo. Qual é? É tipo uma espécie de terapia em massas? Dr. Lightman, não, 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 não. Nós falamos acerca de coisas corretas, não estamos a hipnotizar-nos internamente. Ora, isto é o que eu quero entender. Dr. Lightman, através disto, alcançamos um estado em que nos ajudamos uns aos outros. Através disto, ajudamos cada amigo a ascender neste elevador que o grupo lhe dá, por forma a elevar-se ao nível do grupo, em que, independentemente do nível em que a pessoa se encontra, o grupo ajuda. Ora, então é um tipo de elevador. O ato chamado a reunião de amigos é uma espécie de elevador em que eu, Ron, independentemente do nível em que me encontro, posso usar este elevador para elevar-me à penthouse. Dr. Lightman, certo? Outra ação que conhecemos é uma refeição. Grupos de Kabbalah de tempos em tempos têm refeições em comum. O que é isto? Eu sei que as famílias se reúnem para comerem juntas à sexta-feira ou nos feriados, mas quando um grupo de Kabbalah se reúne, o que são estas características especiais? Dr. Lightman, a refeição é o mais difícil. O mais difícil, porque durante a refeição a pessoa precisa de sentir que está com todos e que ama todos os outros e que está conectado com os outros e aquilo que está a saborear agora na refeição quer que todos sintam este sabor também. E existe uma tal conexão social entre eles, de tal forma que o sabor que sentem na comida não sente o sabor da comida, mas sente o sabor de comerem juntos. E isto é aquilo que o preenche. Ou seja, o principal não é sentir o sabor do prato, mas sentir os sabores de nós nos preenchermos uns aos outros, através de uma atitude mútua. Ora, que tipo de atitude? Dr. Lightman, de amor, de preenchimento, de conexão. E, portanto, o que acontece é que na refeição a pessoa está numa tensão interna, porque precisa o tempo todo de garantir com que intenção é que agora está a dar uma dentada, a colocar a comida na sua boca, a mastigar, a engolir, a sentir os sabores do que está a mastigar e do que está a engolir, e mesmo da digestão. E nisto está verdadeiramente na recepção da luz, no seu vaso espiritual, em conexão com todos. Porque o estômago espiritual é algo mútuo para todos, não é separado para cada um. E, portanto, a pessoa precisa de sentir como se estivesse a comer com todos, com a mesma boca, com o mesmo palato, com a mesma garganta, que está a mastigar com os 32 dentes, que está a realizar escrutínios nos 32 caminhos da sabedoria. E quando engole, está a engolir com todos, e quando sente, não é o sabor da comida, mas o sabor de o fazer junto com todos os outros. E transforma esta ação corpórea na recepção da luz, no Bahatsuf espiritual para doar. E isto é o que faz para com todos os outros.
e através disto pode pensar que o está a fazer com o Criador. E portanto, uma refeição é algo muito difícil, muito mais exaltado e sublime que o workshop ou que a reunião de amigos. Ora, no nosso programa está quase a acabar. Hoje ensinou-nos 3 ações que acontecem num grupo de Kabbalah. Dr. Lightman, que todas elas têm o objetivo da conexão. Ora, ok. O que falamos é o workshop, a reunião de amigos e terminamos com a refeição. A minha última pergunta é: qual é o objetivo de todas estas ações? E eventualmente vão levar-nos aonde enquanto uma pessoa no grupo? Dr. Lightman, para que não sejamos um indivíduo, mas para que estejamos conectados com todos, que nos apaguemos no grupo, para nos dissolvermos de tal forma que não deixamos nada de nós próprios e tornamos-nos integrados em todos os amigos. Ora, para quê? Dr. Lightman, para perder o meu individualismo egoísta. Ora, e o que ganhamos com isto? Dr. Lightman, ganhamos todo este vaso, as qualidades da doação que todos têm. Como é que eu posso fazer se não sairmos do nosso ego? Ora, sair para onde? Dr. Lightman, saímos e integramos nos amigos, estamos incluídos nos amigos. E então sentimos que não é nada para além dos amigos. Ora, e então, na medida em que nos perdemos, em que perdemos o nosso individualismo, entramos no mundo espiritual. Começamos a sentir o Criador. Ora, na última pergunta, o que é sentir o Criador? Dr. Lightman, isto é algo que eu não posso explicar em palavras. É um sentimento. É um sentimento que a pessoa ascende a uma segunda natureza de doação e amor. Não existem outras palavras para explicar isto. Bem, Dr. Lightman, muito obrigada. Obrigada a ela, obrigada por estar connosco. Até à próxima. Tudo.